Tem uma pergunta que aparece de formas diferentes em momentos muito diferentes da vida. Às vezes é feita em voz alta, às vezes é só um pensamento que passa enquanto você está olhando para o teto de madrugada. Por que que eu não consigo simplesmente reagir diferente? E por baixo dessa pergunta existe uma frustração muito específica, a de conhecer a resposta certa, de saber como deveria ter respondido, de entender de cabeça o que seria mais saudável, e ainda assim, na hora, quando importa, sair do jeito que não queria, e depois ficar com aquele peso, de ter respondido mal uma vez mais, de ter dito algo que não queria dizer, de ter se fechado quando queria estar aberto, aberta, de ter explodido quando queria estar firme. Se você conhece essa experiência, esse vídeo foi feito para você. Não para te dar mais teoria sobre como deveria ser, mas para te ajudar a entender por que ele é como é, e o que realmente muda isso. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar Tudo Muda. Esse é um espaço de desenvolvimento emocional, onde a gente entra fundo no que está por baixo, sempre com honestidade, sempre com cuidado. Fica até o final, porque esse vídeo tem uma progressão, e as camadas mais importantes estão no fim. Vamos começar com algo que os estudos em neurociência afetiva estabeleceram de forma muito clara, e que muda completamente como você vê as próprias reações. O cérebro humano tem dois sistemas de processamento que operam em velocidades muito diferentes. Um é rápido, automático, baseado em padrões, orientado para a sobrevivência. É o sistema que detecta a ameaça e ativa a resposta antes de qualquer análise consciente. O outro é mais lento, mais deliberado, mais flexível. É o sistema que permite raciocinar, considerar opções, avaliar consequências. E nas situações emocionalmente intensas, especialmente nas que ativam padrões de ameaça gravados na história. O sistema rápido assume antes que o sistema lento tenha chance de entrar. Isso foi descrito de forma muito precisa pelo neurocientista Joseph Ledoux, quando documentou o que ficou conhecido como sequestro amigdaliano, o processo onde a amígdala, que é a estrutura responsável pelo processamento de ameaça, ativa respostas que bypassam o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisão racional e pela modulação das respostas emocionais. E o que isso significa na prática é que em situações de alta intensidade emocional, você literalmente não tem acesso ao nível de processamento que permitiria uma resposta mais escolhida. O sistema de emergência já está no comando, e aqui está onde fica muito importante entender algo que raramente é dito com clareza. O problema não é a reação em si. O problema é que o limiar para o sistema de emergência assumir é muito baixo, porque o sistema nervoso foi calibrado por experiências específicas para detectar ameaça em situações que objetivamente não são tão ameaçadoras, e com um limiar baixo, situações que outras pessoas conseguem navegar com relativa estabilidade te empurram para fora da zona de processamento estável. E então a reação parece desproporcional, porque ela é proporcionalmente coerente com a ameaça que o sistema nervoso detectou, não com a ameaça que existe objetivamente na situação. E resolver isso não é uma questão de decidir ser mais racional, é uma questão de calibrar o sistema nervoso de formas que aumentem o limiar, que expandam o que os pesquisadores chamam de janela de tolerância. Vamos explorar como essa expansão acontece. A janela de tolerância, que é o conceito desenvolvido pelo psiquiatra Daniel Siegel, descreve o espaço dentro do qual o sistema nervoso consegue processar experiências emocionais de forma integrada, sem entrar em hiperativação, que é raiva intensa, ansiedade avassaladora, reação explosiva, sem entrar em hipoativação, que é fechamento, paralisia, dissociação, ausência emocional. E quando você está dentro da janela, você pode estar com emoções difíceis sem ser dominado por elas. Pode ouvir uma crítica sem explodir ou fechar. Pode estar num conflito sem perder completamente o acesso à parte de você que quer resolver. A expansão da janela acontece através de experiências específicas e repetidas. E a mais fundamental delas é algo que os pesquisadores chamam de corregulação. Corregulação
É o processo de regular o sistema nervoso em contato com outro sistema nervoso mais regulado. Isso começa na infância, quando o bebê ele está em angústia, o colo do cuidador, a voz, o olhar, a presença física regulada do cuidador ajudam o sistema nervoso do bebê a se acalmar. E com repetições suficientes desse processo, a criança vai gradualmente internalizando a capacidade de se autorregular. Vai desenvolvendo os recursos internos para lidar com estados emocionais difíceis sem precisar de presença física externa. Mas quando esse processo não aconteceu de forma suficientemente consistente na infância, quando o cuidador estava frequentemente indisponível, ou quando a própria presença do cuidador era fonte de ameaça, a janela de tolerância se desenvolve mais estreita. E na vida adulta, a capacidade de autorregulação fica comprometida. Isso não é destino. A neuroplasticidade permite que o sistema nervoso continue se desenvolvendo ao longo de toda a vida, e a corregulação continua sendo um mecanismo de expansão da janela na vida adulta. Através de relações terapêuticas, através de relações de amizade e amor que oferecem presença regulada, através de práticas contemplativas que ativam o sistema de cuidado do organismo. Mas há também algo muito importante que acontece internamente: o desenvolvimento da capacidade de ser para si mesmo, para si mesma, a presença regulada que expande a janela. E isso é o que o trabalho emocional real propõe. Aprender a estar com o próprio estado emocional da forma que um cuidador sábio e amoroso estaria, sem suprimir o que está sentindo, sem ser dominado pelo que está sentindo, mas com presença, com curiosidade, com gentileza. Pense numa mulher chamada Luísa, 38 anos, que havia crescido num ambiente onde as emoções eram frequentemente vistas como problema. Chorar era fraqueza. Ficar brava era imaturidade. Precisar de apoio era um fardo. E então, Luísa aprendeu a suprimir, a empurrar as emoções para baixo, a funcionar independentemente do que estava sentindo por dentro. E por um longo tempo isso pareceu funcionar. Ela era vista como alguém estável, capaz, que não se deixava levar, mas havia um custo. As emoções suprimidas não sumiam, se acumulavam, e havia situações que de repente produziam reações que ela não conseguia prever nem controlar, que pareciam vir do nada, desproporcionais ao que havia acontecido. E Luísa não entendia de onde vinham, porque havia passado tanto tempo sem prestar atenção no próprio estado emocional que havia perdido o contato com ele. Quando ela começou a trabalhar a relação com as próprias emoções, quando começou a criar espaço para sentir o que estava sentindo, em vez de imediatamente suprimir. A primeira experiência foi de mais intensidade, não menos, porque havia muito acumulado, mas com tempo e consistência, algo diferente foi acontecendo. As emoções, quando permitidas, completavam seu ciclo mais rapidamente. A janela de tolerância foi se expandindo, porque o sistema nervoso estava aprendendo que sentir não destruía, que era possível estar com estados emocionais difíceis sem ser varrido por eles. E com uma janela maior, as reações explosivas que vinham do acúmulo foram ficando mais raras, porque havia menos pressão acumulada. E quando aconteciam, havia mais espaço entre o estímulo e a resposta para fazer algo diferente. Agora, quero falar sobre algo que está diretamente ligado à regulação emocional e que tem um impacto enorme nas relações. O que acontece com as interações quando o sistema nervoso está fora da janela de tolerância. Quando você está numa conversa e algo te empurra para além da janela, o acesso ao córtex pré-frontal fica comprometido. E sem o córtex pré-frontal funcionando plenamente, você perde acesso a algumas capacidades fundamentais para interações de qualidade. A capacidade de ouvir de verdade o que está sendo dito, em vez de processar apenas a ameaça que percebe. A capacidade de considerar a perspectiva do outro, de sair do próprio ponto de vista o suficiente para entender o que está sendo comunicado. A capacidade de regular a própria expressão, de escolher o que diz e como diz em vez de simplesmente reagir. A capacidade de lembrar o que importa na relação além daquele momento de conflito. E o interlocutor sente essa ausência. Pode não nomear, mas sente. Sente que você não está realmente ouvindo. Sente a rigidez de alguém que não consegue considerar outra perspectiva.
sente a intensidade de uma reação que parece grande demais para a situação e frequentemente responde a essa intensidade com a própria intensidade, escalando o que poderia ter sido resolvido de outra forma. E então os conflitos que poderiam ter sido oportunidades de entendimento mais profundo se tornam ciclos que deixam ambos os lados com aquele peso familiar de depois. E a chave para mudar esses ciclos não está em aprender técnicas de comunicação para usar durante o conflito. Está em expandir a janela de tolerância de forma que você chegue ao conflito com mais de si mesmo disponível, com mais acesso ao córtex pré-frontal, com mais capacidade de ouvir, de considerar, de responder, em vez de reagir. Agora quero explorar algo que é muito concreto e que as pessoas frequentemente subestimam: o papel do corpo na regulação emocional. As emoções não existem apenas no cérebro, elas existem no corpo inteiro. A raiva tem uma sensação física específica. A ansiedade tem uma sensação física específica. O medo tem uma sensação física específica. A tristeza tem uma sensação física específica. E uma das formas mais diretas de trabalhar a regulação emocional é através do corpo, porque o sistema nervoso tem uma via bidirecional com o corpo. Estados mentais afetam o estado corporal, mas o estado corporal também afeta o estado mental. Isso foi estudado de forma muito consistente, e o que os estudos mostram é que práticas corporais específicas conseguem ativar o sistema nervoso parasimpático, o sistema responsável pelo estado de calma e processamento integrado, respiração lenta e profunda, movimento físico regular, contato físico seguro, que pode incluir abraço, toque gentil ou mesmo a sensação de uma mão sobre o próprio peito, frio e calor aplicados de forma intencional. Tudo isso tem efeito mensurável sobre o estado do sistema nervoso, e esse efeito não é psicológico no sentido de que é apenas em sua cabeça. É fisiológico, real, documentável. E quando o sistema nervoso está num estado de maior ativação parasimpática, a janela de tolerância disponível naquele momento é maior, o que significa que a mesma situação que te empurraria para fora da janela, num estado de exaustão e estresse acumulado, pode ser navegada dentro da janela num estado de maior regulação. O que você faz com o próprio sistema nervoso ao longo do dia determina os recursos disponíveis nos momentos de pressão. Isso é uma das razões pelas quais cuidar do sono, do movimento, da alimentação e dos momentos de quietude não é luxo. É manutenção do sistema que vai determinar a qualidade das respostas quando importar. Agora, vamos falar sobre algo que é profundo e que raramente é discutido: a relação entre regulação emocional e identidade. Quando o sistema nervoso é sequestrado com frequência, quando as reações automáticas dominam consistentemente, há um efeito sutil, mas significativo, sobre o senso de identidade, porque você começa a se identificar com as reações. Sou uma pessoa muito explosiva. Sou alguém que não consegue controlar as emoções. Sou muito sensível. E essa identificação com o padrão cria uma narrativa que torna a mudança mais difícil. Porque mudar o padrão significa mudar algo que você passou a incluir na definição de quem você é. E o sistema nervoso resiste a mudanças de identidade. Por isso é importante fazer uma distinção que muda tudo. Você não é as suas reações. Você é quem está tendo as reações. As reações são padrões do sistema nervoso, são aprendizados, são respostas que foram programadas em contextos específicos. Você é muito maior do que esses padrões, e os padrões podem mudar sem que você precise mudar fundamentalmente quem você é. Pelo contrário, quando os padrões mudam, você frequentemente tem acesso a mais de quem genuinamente é, porque não está mais sendo filtrado pelos automatismos que o sistema nervoso instalou como proteção. E essa distinção entre você e os seus padrões é o que permite que o trabalho de mudança aconteça sem a ameaça de perder quem você é. Antes de encerrar, quero te deixar com uma última coisa que carrego como uma das verdades mais importantes sobre desenvolvimento emocional. Autorregulação
Não é um estado que você atinge e mantém permanentemente. É uma capacidade que você desenvolve e que vai sendo aplicada progressivamente em mais situações. Haverá dias onde a janela é maior, haverá dias onde é menor, haverá situações onde você responde de uma forma que se orgulha. Haverá situações onde você volta ao padrão antigo. E o que separa o desenvolvimento real do ciclo de tentativa e fracasso é o que você faz com as situações onde voltou ao padrão. Se você as usa como evidência de que nunca vai mudar, você alimenta a narrativa que torna a mudança mais difícil. Se você as usa como informação, como dado sobre onde ainda precisa de trabalho, sobre o que ainda ativa o sistema de ameaça, com intensidade suficiente para estreitar a janela, você continua crescendo, devagar, com consistência, mas de uma forma que fica. Se esse vídeo chegou em você, e se você sente que quer ir mais fundo nesse processo, o método Devagar Tudo Muda foi criado exatamente para isso, para te ajudar a entender os padrões que estão por baixo das reações que você não quer mais ter, a trabalhar a raiz em vez de apenas a superfície, e a construir uma base interna mais estável e mais sua. O link está na descrição, e quando você estiver pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo, compartilha com alguém que você sente que também precisaria ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo com o mesmo nível de profundidade e o mesmo cuidado. Deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.